A paz do Senhor para os irmãos. Boa noite. Mais uma vez, estamos aqui para fazer mais comentários na palavra. Como eu já comentei no mesmo assunto que eu vou continuar comentando hoje sobre a igreja que estava na cidade de Pérgamos. Porque, meus amigos, meus irmãos, não existia igreja nenhuma com o nome de Pérgamo. Era simplesmente uma comunidade de santos que tinha ali um grupo de eleitos, daqueles povo que era da fé, que seguia o caminho da fé, que tinha crido na mensagem dos apóstolos e tinham abandonado os velhos costumes, as suas crenças antigas, e agora seguia ao Messias de Israel, que era o Emanuel. Então, na cidade de Pérgamo, tinha este problema lá, muita idolatria. E ali onde fala que naquele lugar tinha o trono de Satanás, nada mais, nada menos do que um templo e um altar dedicado a Zeus, deus dos gregos. Uma oposição tremenda ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, ele estava ali na cidade de Pérgamo. O maior templo, o maior altar que existia estava ali naquele lugar, construído para Zeus, para adorar e para sacrificarem e oferecerem ofertas a Zeus. Então existia esse problema ali, que Deus elogia ao aquele obreiro que estava ali, adiante do povo, que era o guia daquele povo, que aqui dá o nome de anjo da igreja. Então, ali Deus diz para ele, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, isto diz aquele que tem a espada da justiça, de 2 fios, aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habita, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome e não negaste a minha fé. Veja que era o caminho da fé. Ainda nos dias de Antipa, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituir. Bom, aqui estava o problema daquela comunidade ali, que tinham crido no Emanuel, tinha crido no Evangelho pregado por Paulo e pelos demais, e tinham crido, mas ao passar de alguns tempos já estavam se desviando, crendo nessas falsas doutrinas que era ensinado lá pelos nicolaítas. E Deus aborrecia aqueles que seguiam essa doutrina, que ensinava essas doutrinas, ensinando ao povo a comer do sacrifício da idolatria. Isso aí Deus aborrecia. Então, estes eram os problemas do povo. Mas
Deus, ele dava um conselho para aqueles irmãos, aquele líder que estava ali pedindo: arrepende-te, no versículo 16, pois, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Ali Deus estava falando de sua volta, de sua vinda. E aqueles irmãos que ganhavam o galardão, isso era quem? Quem vencesse. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer o maná escondido, e dali eis uma pedra branca, e na pedra um novo nome, o qual escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então, aqui nós podemos ver a palavra que já era o período final, que hoje ainda é ensinado nas igrejas, que os irmãos vão receber uma pedra branca na mão, e vai ter nela um novo nome escrito. Meus irmãos, aquela mensagem foi para aquela igreja. Aquela igreja é quem estava dentro daquelas profecias, dentro daquele plano da redenção, daquele período ali, que era que ia ter o direito de ser participante do reino eterno, do reino da glória de Deus. Eles iriam serem transformados, ter esse privilégio na vida de receber esta coroa de glória, que era o direito de reinar com Deus no seu reino de glória. O reino que não foi para toda a humanidade, e sim para um povo específico. Deus escolheu um povo, esse povo foi Israel, mas também deu direito aos gentios, que eles também fossem participantes deste reino. Todo mundo não, somente os que crescem. Por toda a vida também não, até o período da evangelização dos gentios. E até quando foi essa evangelização a gentios? Aí você vai ler Colossenses, capítulo 1, versículo 23, e você vai ver que a evangelização dos gentios foi prego ainda no primeiro século. Deus ajude, que Deus abençoe. E para a sua meditação, para a nossa meditação, este tema da igreja de Pérgamo, que ainda hoje o povo faz simulações deste mesmo texto, dizendo que antigamente, hoje já mudaram mais, porque hoje, se for falar, não tem mais como eles, porque todos já possuem. Mas antigamente, quando alguém possuía uma televisão dentro de casa, ele dizia que dentro da casa do crente estava o trono de Satanás. Então, quer dizer que o povo, eles interpretam errado, simulam as coisas errado, prende o povo debaixo de julgos, ideias de homem, mandamentos de homens. E o povo obedece, obedece com maior reverência, porque são mandamentos de homens, regras de homens, usando a Bíblia, inspirando os assuntos baseado em textos, usando as Escrituras. E cria seus dogmas, seus mandamentos, que são mandamentos de homem. Mas se o Criador ordenasse para as pessoas cumprir esses mandamentos, eles não obedeciam. Como é mandamento de homem, regra de homem, coisas de homem, eles obedecem. Mas o próprio Cristo falou
que o que ele pedia, ele não obedecia, mas sim os preceitos dos homens, eles guardavam com a maiores reverência quanto ao mandamento do Pai, eles quebravam. E isto para quem seguia a lei, guardava a lei, que eram os judeus, e os gentios estavam isentos desses mandamentos. Simplesmente que guardasse a fé, como diz a palavra, né? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Isto é, a fé, não desistir daquele ensinamento, daquela palavra que recebeu, e que Deus abençoe. Amém.